Olá pessoal, professor Gustavo Lima de Geografia, com a aula número 2 de Geografia do 8º ano, Migrações e Fluxos e Rota de Dispersão da População Mundial, certo? Nós temos como objetivo desenvolver a autonomia do senso crítico para conhecer as aplicações e o raciocínio geográfico da ocupação humana no espaço, ok? Tudo bem, migrações. Para a gente trabalhar migrações, primeiramente a gente tem que entender o conceito, né? O que é uma migração? Uma migração é um deslocamento voluntário de um indivíduo de uma região para outra. As migrações dizem respeito ao deslocamento de populações inteiras de um local para outro. Essas migrações, elas podem ser migrações internacionais, que é quando ocorrem, quando o indivíduo deixa o seu país de forma voluntária para residir de caráter permanente em outro país. Quando há deslocamentos espaciais voluntários da população dentro do mesmo país, disse que a migração é interna, ou seja, se uma pessoa sai do Brasil e se desloca para os Estados Unidos, um outro país, essa migração é uma migração internacional. Se uma pessoa aqui no município de Vitória de Santo Antão, ela se desloca para morar no estado de São Paulo, essa seria uma migração interna. O que a gente tem que entender é que a migração, ela parte de um voluntariado da pessoa. A pessoa parte de maneira voluntária, porque deseja, certo? Aqueles que deixam seu país para viver em outro país são chamados de emigrantes. E aqueles que chegam de um país de fora, eles são chamados de imigrantes. Na prática, uma pessoa que sai do município de Vitória de Santo Antão e vai residir em outro país, novamente Estados Unidos, ela, aqui em Vitória de Santo Antão, ela é uma emigrante. Ela deixou o seu país de origem e foi morar de forma voluntária em um outro país. No processo inverso, ocorre que uma pessoa que deixa um outro país, como os Estados Unidos, a Argentina, a França, e vem morar aqui em Vitória de Santo Antão, essa pessoa, ela seria um imigrante, ou seja, ela é uma pessoa que veio do estrangeiro, que veio de outro país para morar aqui. Então é essa diferença básica, né? Que nós temos que entender. A migração, ela ocorre de forma voluntária. E o emigrante é aquele que sai do seu país para ir morar em outro país. E o imigrante é aquele que vem de outro país para morar no nosso. Há uma diferença muito importante quando se estuda os aspectos da imigração, das migrações. E diz respeito principalmente aos imigrantes. Ou seja, o imigrante, como eu falei anteriormente, ele faz a viagem de uma forma voluntária, porque ele quer buscar outros horizontes, por afinidade cultural, porque ele tem interesse em conhecer aquele país ou tem interesse de buscar uma melhor qualidade de vida, mais oportunidades de estudo, de trabalho. E elas emigram, e nesses países elas são recebidas como imigrantes. Mas há também os refugiados. Quem são os refugiados? São aqueles que saem do seu país de origem para ir para outro país, mas não de forma voluntária, porque é interesse, mas para fugir de perseguições, geralmente de cunho político ou religioso, né? Eu trago aqui as informações para vocês, que é importante saber que os termos de imigrante e refugiado não são sinônimos. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, chamado Acnur, que foi criado em 1950, ele revela que muitas pessoas são maltratadas e perseguidas por motivos étnicos, religiosos e políticos e deixam seu país para morar em outro. Há também as questões naturais, né? Pessoas que fogem dos desastres naturais.
Então, essas pessoas que não saem por vontade própria, essas pessoas que deixam seu país de uma forma involuntária, contra a vontade, essas pessoas, elas são chamadas de refugiados. Então, essa é a diferença básica entre o imigrante e o refugiado. O imigrante, ele sai do seu país de forma voluntária. O refugiado, ele sai de uma forma involuntária porque há uma pressão sobre ele, uma perseguição política, religiosa, étnica ou até mesmo fugindo de catástrofes naturais. Nessa imagem que eu estou apresentando para vocês, nós temos a foto de refugiados da etnia Rohingyas, que eles são uma etnia que professam o hinduísmo e que habitavam Myanmar. Na verdade, a etnia habita Myanmar, mas esse grupo de refugiados, que é um país localizado no sudeste da Ásia, ele fugindo da perseguição budista, já que eles se declaram islâmicos, eles foram cruzando a fronteira de Bangladesh no ano de a perseguição que durou. Começou lá em 2012 e veio crescendo, 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 até que em 2017 a pressão foi tão grande que esse grupo dessa etnia, ela começou a se deslocar desse país do sudeste da Ásia, chamado Myanmar, em direção a Bangladesh, e lá em 2017 já haviam quase 400 mil pessoas refugiadas nessa condição. Essa questão dos refugiados é uma questão muito importante e que causa muita preocupação. Por isso que esse Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, ele presta essa assistência. Em 2019, esse Alto Comissariado, ele tinha números que estimavam que seriam no mundo cerca de 230 mil refugiados. Isso em 2019. 230 milhões de refugiados. Esses 230 milhões de refugiados é mais do que a população brasileira, de pessoas que são deslocadas da sua terra, têm que sair da sua terra para uma terra estrangeira, em más condições, né? Sem moradia, sem emprego, sem acesso à saúde, educação de qualidade, à alimentação. Então, essa é uma questão que preocupa bastante, a questão dos refugiados. E existe também os chamados deslocamentos internos, que são parecidos com refugiados, mas cuidado para não confundir. Qual a diferença entre deslocados internos e refugiados? É que os refugiados, a migração deles ocorre entre países. Eles saem de um país para o outro. Os refugiados, eles saem de um país para o outro. Já os deslocados internos, eles migram pelos mesmos motivos dos refugiados. Só que essa migração, ela ocorre dentro da fronteira do mesmo país. Um exemplo nessa foto são os retirantes do Nordeste, que durante o período da seca, né, onde havia muita estiagem, não tinha água, o gado morria de sede, não tinha água para plantar, você não tem emprego, sem alimentação correta. Então, sofrendo com a falta de perspectiva, eles entravam em caminhões chamados pau de arara, colocavam suas famílias e iam para as grandes metrópoles, fosse na própria capital do seu estado e muitas vezes se deslocando para o sul, sudeste do país. Então, esses migrantes, eles são chamados de deslocados internos. Eles migram também por questões de perseguição política, eles migram também por questões de perseguição religiosas. Agora, a grande diferença desses refugiados, desses deslocados internos, por refugiados, o que aqui no acompanha, é a fronteira, certo? Os refugiados, eles migram entre países e os deslocados internos, eles migram dentro da fronteira do mesmo país, de um estado para outro, de uma cidade para outra. E diversos fatores contribuem e pesam na decisão de um indivíduo migrar. Para migrar,
né, os fatores mais preponderantes são de duas ordens. O de ordem material, ou seja, a busca por melhores condições materiais de vida, e o de ordem social e cultural, como conflitos sociais, tanto de natureza religiosa ou como de natureza política. Então, na foto nós temos até duas imigrantes, né, de origem islâmica segurando a bandeira dos Estados Unidos, que provavelmente migraram para os Estados Unidos para fugir do quê? Daquele conflito social de natureza religiosa que influencia o contexto político-social, né, de viver num país que tem grandes restrições, às vezes, contra o direito das mulheres, por exemplo, e elas vão para a América em busca de um país onde elas têm um pouco mais de liberdade. Então, esse tipo de conflito, ele faz com que as pessoas também migrem bastante. Então, os fatores de ordem material, melhores condições de vida, certo? Onde as pessoas vão procurar empregos com mais salários, com salários melhores, maior oportunidade de estudo, de qualidade de vida melhor, com maior oferta de serviço, de saúde, de educação. Então, você sai de país menos desenvolvido em busca para um país mais desenvolvido, em busca dessa melhor qualidade de vida, e também por essa questão de ordem social, onde você foge da intolerância religiosa e da perseguição política, quando você não concorda, por exemplo, com o sistema autoritário de governo que persegue as pessoas, que tiram direitos. Então, esse tipo de situação também faz com que as pessoas desejem migrar e sair do seu país para ir para outro país, de uma região para outra região. E agora nós vamos falar um pouco sobre algumas das grandes dispersões humanas, certo? Há milhares de anos, grupos humanos deixam seus lugares de origem um a outros por diversas razões. E embora os deslocamentos populacionais sejam conhecidos desde a antiguidade, o que nós estudaremos a seguir são apenas os princípios ocorridos durante a Idade Moderna, certo? Que é de 1453 até 1789, e o da Idade Contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais. Esse mapinha aí, eu acho que todos vocês já conhecem, da aula de História, certo? Que são as grandes dispersões, as rotas marítimas. Aqui eu trago as viagens portuguesas e espanholas do século XV e XVI. Mas, durante esse século, né, vários outros países também se aventuraram pelo Oceano Atlântico. Os ingleses, holandeses, os franceses, juntamente com os portugueses e espanhóis. Então, essa é a grande primeira dispersão humana, né? A busca por novas rotas comerciais, quando, além do contornar o litoral da África, também se descobre um novo continente, a América. Então, essa travessia é feita por vários europeus em busca de matérias-primas, de riquezas. E também nessa época ocorre que foi nessa época que vários africanos foram trazidos como escravos da África para as colônias americanas, certo? Estima-se que quase 10 milhões de africanos foram trazidos como escravos para trabalhar nesse grande deslocamento populacional, que foi um tipo de imigração forçada. Não foi de forma voluntária, eles eram retirados das suas terras e trazidos contra a sua vontade para trabalhar. Então, esse deslocamento, esse período do século XV a XVIII, ele teve essa característica desses grandes deslocamentos, que foi justamente a vinda dos europeus em busca de novas rotas comerciais, chegando à África, contornando o litoral da África e chegando também ao continente, cruzando o Atlântico e chegando ao continente americano, e a vinda também forçada dos africanos que foram trazidos para trabalhar com mão de obra nas colônias americanas. E os deslocamentos da Idade Contemporânea, do século XIX ao século XX, nós podemos dividir em três períodos. O primeiro período, que foi durante o século XIX e aproximadamente até a primeira metade do século XX, é quando milhões de europeus migraram para países do continente americano. Foi nesse período em que também houve
a grande migração para a Austrália e para a Nova Zelândia, onde os europeus buscavam terras de boa qualidade para a agricultura, para pastagens para a criação de gado e a busca pelo ouro, né? Então, nesse momento, nesse período, há uma grande migração de europeus em direção ao continente americano, à Austrália e à Nova Zelândia, em busca de melhor qualidade de terra para plantar, para criação, e em busca de matérias-primas preciosas. O segundo período se inicia com a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1919 a 1918, e estende-se até a Segunda Guerra Mundial, que é 1939 a 1945, e se prolonga pelos anos 60. Que a implantação de grandes governos autoritários, tanto na Itália como na Alemanha, na União Soviética, na Espanha, fizeram que houvesse muitas perseguições religiosas a pessoas que eram contrárias a esses regimes. Então nós tivemos o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o stalinismo na União Soviética, o franquismo na Espanha. Então, esses regimes ditatoriais, eles tratavam com muita dureza e mão de ferro e perseguiam bastante aqueles que eram dissidentes e que não concordavam com o governo. E eles acabavam fugindo e saindo e migrando dos seus países em busca de um lugar onde eles pudessem viver com mais tranquilidade, sem essa perseguição. Então esse foi um segundo período, foi marcado por essas perseguições políticas. E o terceiro período, que se iniciou lá pelos anos 60, os anos 70 e vem até os dias atuais, ele foi muito impulsionado pela Revolução Tecnológica, que essa Revolução Tecnológica, ela proporcionou um maior desenvolvimento dos meios de transporte, aviões modernos, trens, então, e a comunicação. Então, isso impulsionou, de certa forma, e contribuiu para que as pessoas tivessem com mais facilidade de se deslocar de um local para outro. Também é característica desse período a intolerância religiosa, ética e política, já que os problemas dos imigrantes, quando eles chegam aos outros países, né, como migrantes, eles causam muito problema de xenofobia. O que é isso? É quando você tem um ódio àquela pessoa que é diferente da sua naturalidade, né? Então, na Europa, quando chega o africano, nos Estados Unidos, o latino-americano, então eles acreditam que causam problemas sociais, né? Falta de emprego, por conta de vão tomar um emprego porque trabalham mais barato, causam uma pressão também no Estado, que tem que promover saúde, tem habitação, então aumenta a marginalidade. São vários problemas que estão relacionados a esse problema de imigração, das migrações, dos refugiados. Então isso cria uma aversão das pessoas que moram na região ao imigrante. Então, esses problemas também foram muito impulsionados por essa facilidade, porque antigamente, quando você tinha dificuldade de sair de um país para o outro, e hoje, quando você vive em países menos desenvolvidos, a tendência é que você siga o fluxo da tecnologia, do dinheiro, do desenvolvimento e busque sair do seu país para um país onde você lhe ofereça a melhor condição de vida. Nesse quadro, eu deixo aqui uma sugestão de vocês visitarem o site da Acnur, a www.acnur.org/português, e ele traz muitos dados sobre a questão dos refugiados, certo? Então vocês podem pesquisar, façam essa tarefa em casa, esse exercício, nesse momento de pandemia, que a gente teve que se adaptar à pesquisa. Use a internet, esse é um site que eu recomendo para você se aprofundar mais no assunto. E aqui são algumas das rotas que são mais importantes, né? No caso, elas têm uma maior visibilidade, têm trazido grande preocupação,
que a gente conhece muito deslocamento, né, dos refugiados de Cuba em direção aos Estados Unidos, do México que também, que estão tentando para os Estados Unidos, e aqui a gente traz uma foto da travessia do Mar Mediterrâneo, que é a principal forma que os imigrantes têm de ingressar na Europa, vindo da África. Então eles pegam, se arriscam nessa travessia, há muitos acidentes, é preciso que haja muita intervenção também para socorrer, muitas vezes, com vítimas fatais, que você tem muito acidente com vítimas fatais. Então, os africanos que vivem em países que têm menores condições, né, condições de desenvolvimento, vivem em condição de pobreza, eles costumam pegar essa rota, viajar em condições precárias, né, em botes, fazer essa travessia pelo mar Mediterrâneo para pedir asilo, para ingressar na Europa e nos países da União Europeia. E no caso do Brasil, o que é que o Brasil tem, como está o Brasil no contexto das migrações e dos refugiados? A internacionalidade de refugiados reconhecida no Brasil inclui-se sírios, congoleses, paquistaneses, palestinos e angolanos. E, entretanto, o maior número de refugiados aguardando reconhecimento é de venezuelanos. A crise política e econômica que atinge a Venezuela tem levado venezuelanos a cruzar a fronteira com o Brasil e se instalar no estado de Roraima. Então, nas últimas décadas, a gente tem visto a Venezuela sofrer grande pressão e passou o neoliberalismo impulsionou a subida do governo de Hugo Chávez, né? E aí houve uma grande pressão, estatização, uma crise de estabilidade política e econômica muito grande no país, que vem causando crise de desabastecimento no país. Então, com isso, faz com que muitos venezuelanos eles tenham que migrar, né, como refugiados para outros países. E por conta da proximidade com a fronteira do Brasil, e o Brasil ser um país mais importante no cenário da América do Sul e até mundial, como uma grande economia, ele tem atraído grandes números desses venezuelanos que vêm para cá em busca de melhores condições de vida e de oportunidades. Então, gente, a gente tem que entender que a migração ela é um problema sério e crônico desse capitalismo que faz com que muitas pessoas vivam em países que não têm condições de ofertar para a sua população uma melhor qualidade de vida. E, então, elas vão como refugiados. Então, qual é a melhor forma de solucionar isso? É que esses países mais desenvolvidos sejam apoiados pelos países menos desenvolvidos, sejam apoiados pelos países mais desenvolvidos e possam oferecer oportunidades para a sua população ter uma melhor qualidade de vida dentro do seu país de origem, com emprego, com um sistema de serviço de saúde, de educação. A gente tem visto aí na pandemia como alguns países sofreram, né, com o sistema de saúde precário, com a falta de tecnologia para produzir vacina, com a criação de leitos de UTI, máquinas apropriadas para o atendimento. Então, esses países mais bem desenvolvidos, eles precisam sim ser apoiados, ter uma política melhor para que eles possam, a gente possa combater esse problema da migração forçada dos refugiados. Então, fico muito satisfeito, desejo a todos que continuem se cuidando, que continuem usando máscara, fiquem em casa, no caso de precisar sair, mantenham o distanciamento social. A vacina está chegando e, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, muito em breve estaremos de volta com as nossas aulas presenciais. Tá certo? Eu sou o professor Gustavo se despedindo e até a próxima aula.